poderosa do louvor, né? Deus abençoe e vamos louvar o nome do nosso Deus. Boa noite. Eu acho que pode ser um pouco mais forte, né? Boa noite. Aí sim. Para nós começarmos a louvar o nosso Deus que nos trouxe aqui, nos guardou, nos protegeu de todo mal, vamos cantar a música Um Milagre, para a honra e glória do nosso Deus. Ao tocar do hino, o pastor Gediel estará aqui na frente. Você que tem o seu pedido, você que tem o seu agradecimento, vem aqui, coloque a caixinha.
preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que me digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas sei que a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarra o seu manto agora. Entre manto e recebo o poder. O toque me liberta, correntes não vão me prender. Toca agora nos meus olhos, no teu barco curador. Chama agora no meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Levanta sua prece nesse momento, Deus. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Em Jesus te peço agora. Me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Neste momento, eu convido aqueles que puderem se ajoelhar para nós termos uma palavra com o nosso Deus. Santo Deus, soberano Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por nos encontrarmos mais uma vez na tua casa de oração, Senhor Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os teus filhos, especialmente pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos encontrarmos aqui, Senhor Deus. Nessa noite, ó Pai, temos pedidos especiais aqui nessa caixinha. Nós sabemos, mas o Senhor é o soberano, o Senhor sabe o que está aqui nesses papeizinhos, o desejo de cada pessoa, o sentimento, aquilo que cada um expressou aqui, Senhor Deus. Também tem muitos aqui que estão com seus pedidos guardados lá no fundo do coração,
Com certeza, o Senhor já sabe e vai atendê-los, cada um conforme a tua santa vontade. Deus eterno, nós pedimos aqui uma bênção muito especial sobre cada família que está aqui nessa noite, também aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe onde eles estiverem também, meu Pai querido. Santo Deus, acima de tudo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e se houver também iniquidade, Senhor Deus, o Senhor nos perdoa. Pedimos também, Senhor, uma porção bem grande do Teu Santo Espírito com o pastor Jefferson, e logo mais estará abrindo a palavra de Deus, que o Espírito Santo estará falando com cada pessoa aqui presente, Pai Deus. Pedimos que perdoe os nossos erros e falhas e que permaneça conosco. Que o Santo Espírito esteja também com cada pessoa aqui, Senhor Deus. Que nós possamos ouvir a palavra e que vidas aqui sejam transformadas, Senhor Deus. Que as decisões sejam tomadas ao lado de Jesus Cristo. Amém. Te pedimos essas bênçãos sem mérito algum em nós, mas nos mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para você, que a paz e a graça de Jesus esteja no seu coração nessa noite. Que mais uma vez nós possamos nessa noite ter um encontro pessoal com Cristo, como temos tido todas as noites. Deus seja louvado. Vamos fazer o nosso momento de sorteio agora, um momento especial de sorteio. Beleza, vamos lá então, pastor. O senhor vai sorteando aqui para nós. Final 4351. Final 4351. Vamos pegar um papelzinho no bolso. Vai dando um papelzinho no bolso, na Bíblia. 4351. Pode vir na frente aqui, irmã Marina. Deus abençoe a senhora. Pode escolher o seu presente, tá, irmã? Ó, dobradinha. 4350. 4350. Lá no fundo, Otávia. Deus seja louvado. Parabéns, Otávia. Vamos pegar mais um aqui, pastor. 4341. 4341. Quem é o 4341? Pode vir aqui. Lá no fundo. Desceu? Apareceu lá? Irmão João? Oi, irmão João. Isso aí. Valeu a pena, ó. E o último brinde dessa noite é o 4349. 4349 ali. A cunhada da irmã Rocio, que legal. Seja bem-vinda, minha querida. Primeira noite sua aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Muito carinho, a gente te apresenta. Esperança, viu? Um abraço. Deus te abençoe. Nós teremos agora um momento muito especial, como todas as noites, um momento de louvor, de adoração. Um momento em que a palavra de Deus ela é cantada para nós. E nós, essa música ela sempre nos aproxima de Jesus, nos ajuda a estarmos mais pertinho de Jesus. Quero chamar o Ramon para vir aqui à frente. Ramon, muito obrigado por estar conosco hoje. E Deus possa nos usar poderosamente mais uma vez para nos conduzir para mais pertinho do Papai do Céu. A provação e a dor que atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre também. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que exalas em clareia os olhos meus, dentro do meu coração, sem pensar mais, eu tenho confiado em ti.
não me conhecem, meu nome é Ramon Azevedo, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês essa noite. Cristo, quando esteve nessa terra, nos deixou uma promessa muito especial. A promessa que Ele iria aos céus e prepararia um lugar especial para cada um de nós. E em breve Ele vai voltar para buscar a mim, para buscar a você. Eu quero convidar você a refletir nessa linda promessa, a promessa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar pronto naquele dia. Que Deus seja mais uma vez exaltado e glorificado. Que Ele abençoe você e sua família. Amém? Amém. Resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então: Senhor Jesus, eu estou aqui, o dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto com amor. Me leva para o céu. Vamos subir. Mesmo que todos os amigos eu seja perseguido indevido, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então: Senhor Jesus, eu estou aqui, o dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto com amor. Me leva para o céu. Vamos
Boa noite. Espero que você tenha tido um dia excelente, extraordinário. Espero que as mensagens que têm sido apresentadas aqui, noite após noite, estejam repercutindo na sua mente durante o dia e você esteja pensando, e talvez você esteja indo à Bíblia para ler as histórias que nós estamos estudando aqui, e quem sabe Deus tem te falado outras coisas, outras lições. Eu espero muito que essa semana esteja sendo significativa na sua vida. Quem cantou para nós aqui hoje foi o Ramon. Obrigado, amigo. Ele vem lá de Campinas para nos abençoar e nos abençoou com essas lindas mensagens, sim ou não? Sim. Fomos muito abençoados. Obrigado, Ramon, por ter nos abençoado nessa noite com as músicas. Na noite de hoje nós vamos aprender sobre um outro milagre, uma outra história de Jesus apresentada na palavra, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versos 22 ao verso 26, é a leitura que nós vamos fazer. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 ao verso 26, e como temos feito todas as noites, nós vamos ler a história. Eu quero gastar algum tempo explicando um pouco do contexto dessa história e depois trazendo a aplicação para a nossa vida, tá bom? Se você tem caneta, você pode tomar nota, você pode grifar o texto para você ler em casa, você pode anotar as lições para depois também em casa pensar com mais paciência no que o texto quer te falar, no que Deus quer te falar através do texto, mas não perca a oportunidade de aprender. Cada noite aqui nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus, estamos aprendendo lições para a nossa vida e aprendendo com a história. Esse é o sentido da palavra de Deus, quando ela é aberta, nos ensinar e também nos transformar. É para esse propósito que serve a palavra. E eu quero ler com vocês uma vez mais, ler o texto com vocês, como temos feito todas as noites. Você pode orar comigo uma vez mais. Vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer à tua casa de oração mais uma noite para o encontro com o Senhor. Obrigado pelo dia que tivemos, pela proteção, pelos livramentos que nos concedeu sem às vezes nós percebemos. E nós, nesse momento, queremos encerrar esse dia ouvindo a tua voz, ouvindo a tua orientação através da tua palavra, a despeito do nosso cansaço, a despeito das preocupações que estejam no nosso coração nesse momento. Que teu Santo Espírito possa silenciar tudo isso, para que apenas a sua voz seja ouvida na nossa consciência nesse momento. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Na minha Bíblia diz assim: então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: você vê alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque, como que diz aí a sua Bíblia? Como árvores, os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e agora tudo distinguia de modo perfeito. E o verso 26 termina dizendo que Jesus mandou embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse aonde? Que não entrasse na aldeia. O milagre de hoje é a história de um outro cego, né? Nós, para aqueles que estão acompanhando nessa semana, na segunda-feira nós estudamos sobre o cego Bartimeu, aprendemos sobre a história do cego Bartimeu. A história de hoje nós não sabemos o nome desse cego, a Bíblia não traz o nome dele, apenas diz a sua localidade. Ele era de uma cidade chamada Betsaída. É a única informação que nós temos desse cego, né? da pessoa desse cego. Alguns detalhes nessa história que me chamam a atenção quando leio a história. Se você já percebeu bem durante essa semana, eu gosto de ler a Bíblia
prestando atenção nos detalhes da história. Nos detalhes da história existem lições preciosas para a nossa vida. E há aqui alguns detalhes nessa história que me chamam a atenção. Primeiro detalhe que me chama a atenção é por que Jesus realizou o milagre em 2 etapas. Eu pergunto a você, Jesus ele não tinha o poder de tocar no cego e numa única vez ele ficar com as vistas curadas, sim ou não? Por que foi em 2 vezes? Porque a gente lê o texto, né? Jesus ele toca no cego e aí Jesus pergunta, e aí, você está vendo alguma coisa? E ele diz assim, olha, eu estou vendo ainda de maneira embaçada, os homens parecem árvores andando e tal. E aí no segundo toque, ele passa a ver tudo de maneira claramente, diz a palavra. Então a pergunta que eu me faço é, Jesus tinha o poder de curar de uma única vez? Se sim, por que não fez? Porque na história do cego Bartimeu, que nós já estudamos na segunda-feira, a Bíblia diz que Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? E ele diz assim, Senhor, que eu torne a ver. E na mesma hora, o cego passou o quê? A ver. Por que com esse não foi assim? Por que está diferente aqui nessa história? Um outro detalhe na história. Por que Jesus tira o cego de dentro da aldeia, de dentro da cidade, e realiza um milagre fora da cidade? Por que isso? Por que Jesus, ao final do milagre, ao final da história, por que Jesus ele pede para o cego não entrar na cidade, mas pede para que ele voltasse para casa? São detalhes da história que nos levantam algumas perguntas. E há um contexto aqui por detrás dessa história que eu quero estudar com você nessa noite. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus está lidando com um tópico aqui muito sério, que é a incredulidade. Jesus está lidando com o tema da incredulidade. E nós vamos ler aqui algumas passagens do capítulo 8. Por exemplo, no verso 11 do capítulo 8, Jesus está lidando com a incredulidade dos fariseus. Veja aí o que diz o verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Você compreende o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que Jesus, ele arranca do seu íntimo um suspiro. Fica imaginando a frustração de Jesus diante do pedido que esses homens fazem, os fariseus, que eram um grupo religioso da época de Jesus. Eles pedem um milagre, eles pedem uma prova, eles pedem um sinal. E Jesus ele fica decepcionado, frustrado, e diz assim, olha, para esta geração eu não vou dar mais nenhum sinal. Por que Jesus está dizendo isso? Os fariseus eles haviam testemunhado muitos milagres de Jesus. Eles haviam ouvido muitas pregações de Jesus. Mas agora eles estão pedindo mais um quê? Mais um sinal, mais um milagre, incredulidade. E Jesus diz, olha, eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco, vira as costas e vai embora. E não dá a eles nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma evidência. Na sequência do texto, Jesus ele vai também lidar com a incredulidade dos discípulos. Acompanhe comigo a leitura que diz aí a partir do verso 14. A Bíblia diz assim, Evangelho de Marcos, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim, ora aconteceu que eles esqueceram de levar os pães. Jesus está aqui com os discípulos, e no barco não havia senão um pão. Então Jesus os preveniu do fermento dos fariseus, verso 16, e eles discutiam entre si, é que não temos pão, verso 17, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Vocês ainda não compreendem? Será que vocês têm um coração tão endurecido? Vocês têm olhos, mas não o que? Diz aí.
Vocês têm ouvidos, mas não o quê? Será que vocês não se lembram de quando eu parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos sobraram? E eles responderam: 12, Senhor. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos sobraram? E eles responderam: 7, Senhor. Ao que Jesus lhes disse: será que vocês ainda não compreendem? Jesus está lidando com a incredulidade dos discípulos. Jesus está lidando com a incredulidade dos fariseus. Jesus está lidando com a incredulidade dos discípulos. Dos discípulos é algo assim tão sério, porque o capítulo 8 do Evangelho de Marcos inicia-se com qual milagre? Veja aí na sua Bíblia. Qual é o milagre que marca o início do capítulo 8 do Evangelho de Marcos? A multiplicação dos pães. E os discípulos estão no barco agora discutindo, porque um deles havia esquecido de levar o quê? O pão. E Jesus pergunta assim para eles: será que vocês não entendem? Vocês têm olhos, mas não veem. É alguma porta aberta aqui ao fundo que está batendo. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm um coração muito endurecido. Será que vocês não se lembram quando eu operei no milagre? Jesus tinha acabado de realizar o milagre, mas eles estavam discutindo por que não havia o pão. A incredulidade dos discípulos. Agora, não era apenas a incredulidade dos fariseus que Jesus está tratando nesse capítulo, não era apenas a incredulidade dos discípulos. Jesus agora vai tratar a incredulidade de uma cidade inteira chamada Betsaida. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, deixe marcado aí Evangelho de Marcos capítulo 8 e vamos comigo até Mateus capítulo 11, para a gente entender o contexto aqui desta história. Evangelho de Mateus capítulo 11. Nós vamos ler aí o verso 21 e o verso 22. Obrigado, pastor. Mateus 11, verso 21 e o verso 22. Olha só o que diz essa passagem aqui. Olha só. Marque aí na sua Bíblia para você estudar em casa depois. Jesus dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti o quê? Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Você diz amém ou misericórdia? Misericórdia, né? Misericórdia. Jesus está dando uma repreensão para a cidade de Betsaida. Ele está dizendo assim: olha, se em Tiro e em Sidom, 2 cidades que eram pagãs, 2 cidades que não pertenciam à nação de Israel, 2 cidades que adoravam outros deuses, e Jesus diz assim: se em Tiro e em Sidom eles tivessem visto os milagres que vocês viram, muitos teriam se arrependido e se convertido. E aí Jesus termina dizendo assim: eu, porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades que não viram nenhum milagre do que para vós outras. E aí quando a gente vai lá para a história do cego, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a gente começa a entender por que Jesus tira o cego de dentro da cidade. Lembra na história que a gente leu? Jesus tira o cego de dentro da cidade, Jesus realiza o milagre fora da cidade. Quando Jesus termina de realizar o milagre, ele diz para o cego: não entre na cidade, não conte para a cidade, volte para casa. Por que Jesus está fazendo isso? Porque a cidade de Betsaida, eles haviam visto muitos milagres de Jesus, mas não haviam entregado o coração, não haviam se arrependido. Então chega um momento nessa história do cego que Jesus diz assim: olha, eu não vou dar mais nenhum sinal. Jesus disse isso para os fariseus. Jesus repreende a incredulidade do coração dos discípulos, e agora Jesus está tratando da incredulidade de uma cidade inteira. Para fechar essa introdução, esse contexto, e já ir para a aplicação a qual eu quero trazer para nós nessa noite,
Jesus agora vai lidar com a incredulidade do cego. Incredulidade dos fariseus, incredulidade dos discípulos, incredulidade da cidade e agora a incredulidade do cego. Por que, pastor, a incredulidade do cego? Repare, quando o cego vai até Jesus, a Bíblia diz que as pessoas o levaram até Jesus. Não é ele que vai até Jesus. Não é ele que pede o milagre. Não é ele que pede o benefício, a ajuda. Não é ele. Se você se lembrar bem da pregação de segunda-feira do cego Bartimeu, a Bíblia diz que quando o cego soube que Jesus estava passando pelo caminho, o que ele fez? Ele começou a fazer o quê? Gritar, e as pessoas pediam para que ele se calasse, e ele fazia o quê? E esse cego da história de hoje? Não é ele que grita, não é ele que vai até Jesus. A Bíblia diz que as pessoas o levaram até Jesus. A Bíblia diz que foram as pessoas que pediram para que Jesus tocasse nele e realizasse um milagre. Nem é ele que pede, não é ele que vai, não é ele que pede, as pessoas estão fazendo isso por ele. As pessoas o estão levando até Jesus. As pessoas estão pedindo o milagre por ele. É as pessoas. Mas não é ele que está indo em busca do milagre. Então, nesse momento, quando ele está diante de Jesus, na tentativa de Jesus despertar a fé no coração daquele homem, na tentativa de Jesus despertar no coração daquele cego a confiança no seu poder, Jesus realiza o milagre em duas etapas. Jesus toca no cego e pergunta assim: e aí? Você está vendo alguma coisa? E ele diz: olha, Senhor, está tudo embaçado ainda. E aí no segundo toque, para despertar a fé, para despertar a confiança, para despertar a crença, no segundo toque, Jesus então realiza o milagre. Incredulidade dos fariseus, incredulidade dos discípulos, incredulidade da cidade e incredulidade do próprio cego. Se eu perguntar para você, a mensagem de hoje é uma mensagem de uma única lição. Se eu perguntar para você qual é a definição de incredulidade, como é que o dicionário define incredulidade? Se alguém perguntar para você o que é incredulidade, o que é ser incrédulo, como é que você responderia? Não precisa me dizer, apenas para você pensar. Quando a gente diz assim, olha, aquela pessoa é uma pessoa incrédula, o que você entende por isso? O que você entende por incredulidade? O dicionário define incredulidade como sendo a falta de capacidade que uma pessoa tem de crer no sobrenatural, de crer numa divindade, de crer no superior. Essa é a definição do dicionário. Mas quando eu venho à Bíblia, eu percebo que na Bíblia, através dessa história, existem vários tipos de incredulidade. E pode ser que nessa noite nós estejamos vivendo em algum tipo dessa incredulidade. Nós temos aqui a incredulidade dos fariseus. E aí eu pergunto para vocês: os fariseus, eles eram religiosos? Sim ou não? Eles iam à igreja? Sim ou não? Mas eles tinham um coração o quê? Incrédulo. Coração incrédulo. Eles iam à igreja, eles cantavam, eles ouviam pregações, mas eles tinham um coração incrédulo. Para você entender a seriedade, os fariseus, eles crucificaram Jesus numa sexta-feira. E no sábado pela manhã, eles estavam aonde? Na igreja, cantando, ouvindo a Torá, cultuando. E aí você pode pensar assim: pastor, mas Deus me livre de fazer um negócio desse. Eu jamais faria um negócio desse. Será? Será que a gente não crucifica Jesus durante a semana inteira? Através das nossas más escolhas, nosso mau comportamento, aquilo que a gente vê, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente trata as pessoas. E aí no sábado pela manhã a gente vem aqui na igreja para cantar, para cultuar, para adorar. Será que a gente não está vivendo um tipo de incredulidade também? Será que a gente não está vivendo a incredulidade que crucifica o Cristo, mesmo Jesus tendo feito tanta coisa para nós, colocando Jesus no banco da carona durante toda a semana? Essa incredulidade dos fariseus.
Mas nós também temos a incredulidade dos discípulos. E aí eu pergunto, os discípulos, eles andavam com Jesus, sim ou não? Eles eram amigos de Jesus, sim ou não? Sim. Mas na hora da prova, na hora que faltou o pão, na hora da escassez, na hora da provação, na hora da privação, na hora da perplexidade, eles não acreditaram que o Jesus que havia operado no passado era o mesmo Jesus que podia operar naquele momento. O Jesus que havia realizado o milagre dos pães era o Jesus que podia prover o pão. E esse é um tipo de incredulidade que todos nós em algum momento da vida podemos viver. Quando tudo vai bem, Deus é meu amigo, eu sou amigo de Deus, é Deus no céu e na terra de novo. Mas quando o filho começa a dar problema dentro de casa, quando vem a doença, um diagnóstico desfavorável, quando as coisas não saem da maneira como a gente gostaria que tivesse saído, aí a gente pergunta assim: cadê Deus? Cadê Deus? Onde é que Ele está? Cadê Deus? Esse é um tipo de incredulidade que crê quando tudo vai bem, que ama a Deus quando tudo está indo certo, mas no mínimo problema, na mínima dificuldade, a gente já diz assim: olha, a partir de hoje eu não vou na igreja. Não, eu não vou mais na igreja. Mas por quê? O que está acontecendo? Ah não, eu fui lá na igreja, o fulano olhou para mim, não me cumprimentou direito, virou a cara, eu não quero mais saber de igreja. Ah não, eu estou indo para a igreja, estou fazendo tudo certinho, eu sou dizimista fiel, eu estou indo lá, poxa, fui a semana toda e só aprovação na minha vida, eu não quero saber de igreja. É o tipo da fé que acredita quando tudo vai bem, mas quando as coisas, quando falta, quando vem a escassez, quando vem a aprovação, não confia que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que está aqui hoje para operar na sua vida, amém? Você crê nisso? Quantos milagres Deus já realizou na sua história? Para pensar. No mundo onde há dois anos consecutivos, quase 3 anos, estamos vivendo o evento da pandemia, onde milhares de pessoas perderam a vida. E você está aqui, vivo, primeiramente porque Deus quer isso na sua vida. Ele tem um propósito. Quantos milagres Deus já operou? Quantas vezes Ele já livrou? Quantas vezes Ele já falou? Mas quando vem a dificuldade, quando falta o emprego, quando vem a escassez financeira, a gente não consegue acreditar que esse Deus que operou no passado, na sua história, é o Deus que está aqui hoje para realizar milagres na sua vida. Essa é a incredulidade dos discípulos. Eles amam Jesus. É claro que eles amam. Eles andam com Jesus, eles estão com Jesus dentro do barco. Mas quando falta o pão, eles discutem, eles brigam, porque esquecem de olhar para o Jesus que pode ainda realizar um milagre. Outro tipo de incredulidade dos fariseus, incredulidade dos discípulos, a incredulidade da cidade. E essa talvez seja o pior tipo de incredulidade que a gente encontra nessa história. Por quê, pastor? Porque a cidade de Betsaída, eles haviam visto muitos milagres de Jesus. É a cidade que mais ouviu pregações de Jesus. Jesus andou pelas ruas da cidade, pelos vilarejos, pregando, ensinando, curando, mas eles não haviam entregado o coração a Jesus. E eu quero falar para você, que é nosso amigo, para você que está vindo aqui toda semana, para você que tem ouvido as pregações, para você que já tem estudado a Bíblia, o que mais Deus precisa fazer na sua vida? Para você crer que você, o seu coração é dele, e você é dele e ele é seu. O que mais precisa acontecer? Quantas vezes ele já está chamando você? Quanto tempo ele está chamando você? Ou você acha que tudo é aleatório? Você acha que aquele dia que um amigo bateu na sua porta e te convidou para vir à igreja, você acha que foi aleatório? Não, era Deus chamando você. Aquele dia que você estava dirigindo no carro, indo para a estrada, indo para Campinas, e de repente você começou a ouvir uma música lá no carro, e a música tocou o seu coração, você começou a chorar enquanto você dirigia. Sabe o que era aquilo? Era Deus falando com você. Você estava lá na sua casa,
e nos afazeres da casa, e de repente na rádio tocou uma música que é uma música que você gosta. Enquanto você estava lá limpando a casa e fazendo as coisas, você sentiu a impressão do Espírito Santo. Era Deus falando com você. Quanto tempo Deus já está falando com você? Quantos milagres Ele já está operando na sua vida? A história chega num ponto onde Jesus ele diz assim: olha, para essa cidade eu não vou operar mais nenhum milagre. Ele tira o cego de dentro da aldeia, ele realiza o milagre fora da aldeia, ele pede para o cego não contar para a cidade. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Será que a gente vai chegar num ponto onde Deus olhe para a nossa vida e diga assim: olha, para essa pessoa eu não vou dar mais nenhum milagre, porque eu já fiz tanto. Quantas pregações você já ouviu? Quantas vezes você já sentiu a impressão do Espírito? O que mais precisa acontecer para você entregar-se completamente a esse Jesus? Será que vamos chegar a um ponto onde a graça de Deus não mais possa nos alcançar? E não porque Deus não quer, é porque Ele já fez de tudo para atrair o nosso coração. Ele fez de tudo para chamar sua atenção, até nas tragédias, até quando as coisas não deram certo. Deus estava ali tentando chamar a sua atenção. Não é Ele que causou a tragédia, não é Ele o autor do mal, de maneira alguma. Mas em meio às lutas, às dores, à angústia que você vive, Deus estava ali tentando chamar a sua atenção, despertar o seu coração. O que mais precisa acontecer? Esse é o pior tipo de incredulidade que a gente encontra na história. É o ponto onde Deus olha para nós e diz assim: não, nenhum milagre mais, nenhuma evidência mais, nenhum sinal mais. Por que, Senhor? Porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Eu quero dizer algo a você nessa noite. Ao você vir aqui na igreja hoje e ouvir esse sermão, essa mensagem hoje chega a todos nós em tempo de graça. Amém? Amém. Se a gente está ouvindo essa mensagem hoje, é mais uma vez eu dizendo assim: eu estou dando a você mais um sinal, eu estou dando a você mais uma mensagem, eu estou dando a você mais um recado, eu estou dando a você mais uma oportunidade, eu estou dando a você mais uma chance. Amém por isso? Amém, porque a gente não chegou no ponto da cidade de Betsaída. A gente não chegou nesse ponto. E a grande prova é que Deus está nesse momento levando essa mensagem ao seu coração. O último tipo de incredulidade é do cego, que depende das pessoas. É a fé que depende das pessoas. Irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. E é claro, a gente está aqui para orar por todo mundo. E a gente deve orar uns pelos outros. Esse é o conselho bíblico. Mas você tem ido a Jesus em busca de respostas? Ou você tem dependido da oração dos outros? Repare que é os outros que levam o cego até Jesus, não é Ele. Os outros que pedem o milagre para Ele, a Jesus. Você está indo a Jesus pessoalmente e buscar nele a resposta, a solução para os seus problemas? Ou quando vem o desânimo, você simplesmente diz assim: irmão, ora por mim, põe lá no grupo da igreja, mãozinha de oração, ora por mim e tal. Nenhum problema nisso, mas você está indo a Jesus, você está buscando nele a resposta. É o tipo de fé que precisa ver para crer. É a fé de Tomé, né? Se eu ver, eu vou crer. Ele vai até Jesus, Jesus toca nele, e aí, olha, não estou vendo direito. Então no segundo toque ele passa a ver claramente. A mensagem de Deus para nós nessa noite: não importa em qual tipo de incredulidade estejamos vivendo nessa noite, aqui, nesse momento, como você entrou aqui. Não importa se hoje você está vivendo a incredulidade dos fariseus, você é um religioso, mas está crucificando Jesus. Não importa se você está vivendo a incredulidade dos discípulos, você ama Jesus, você anda com Jesus, mas quando as coisas dão errado, você não acredita que Ele tem o poder para realizar o milagre. Se você está vivendo a incredulidade da cidade, já viu tanta coisa, já viu nessa igreja aqui tantas vezes, já ouviu tantos sermões, tantas pessoas já oraram por você, tantas pessoas já te visitaram, tantas pessoas, eu conheço pessoas que já receberam estudos bíblicos pelo menos 4 vezes,
Mas nada é suficiente para tocar o seu coração, te fazer entregar completamente a Jesus. Não importa se você está vivendo esse tipo de incredulidade. A boa notícia nessa noite, mais uma vez, é que Deus está aqui dando a nós mais uma chance. Ele está aqui para curar a nossa incredulidade. É possível que a gente precise de um segundo toque. É possível. É possível que Jesus precise nessa noite nos tocar uma segunda vez para que a gente possa ver claramente. Ele já está nos tocando, Ele já está nos chamando, falando ao nosso coração. Ao você vir à igreja aqui, ao você estar aqui, Ele já está falando. Mas nessa noite talvez a gente precise dizer assim para Deus: Senhor, eu preciso do segundo toque. Eu preciso do segundo toque para que o meu coração seja curado da incredulidade. Eu preciso confiar que o Senhor é capaz de realizar um milagre na minha vida. Eu preciso parar de crucificar Jesus durante a semana. Eu preciso entregar meu coração a Jesus uma vez por todas, porque o Senhor já fez tanto na minha vida, o Senhor já me livrou tantas vezes. Eu preciso por mim mesmo buscar a Ti, não depender da espiritualidade do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais. Eu preciso ir ao Senhor sozinho, sozinha, e buscar no Senhor a solução. O apelo de hoje é para todos nós que precisamos de um segundo toque. Para todos que nessa noite querem orar, querem pedir, como o cego de Betsaída, e querem dizer para Deus: eu quero um segundo toque na minha vida. O Ramon vai cantar uma última música nesse momento. Uma música de entrega. A música que ele vai cantar diz assim: preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Eu preciso ouvir a Tua voz falando ao meu coração. A música, o coro dela diz assim: toma os meus pensamentos, os meus dons e os meus bens. Renova, Senhor, o meu viver. Você quer dizer isso para Deus? Você quer pedir isso para Deus? Talvez você não tenha forças, mas você quer dizer assim: eu preciso me entregar. Preciso me entregar completamente ao Senhor. Enquanto Ele cantar, você pode vir aqui à frente, como temos feito todas as noites. E mais uma noite, aqui à frente, diante do altar do Senhor, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, voltar para casa e voltar aqui amanhã para ouvir a palavra de Deus. Amém? É dessa maneira que eu quero encerrar essa noite, mais uma vez, orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a minha vida, pedindo que Ele nos cure de qualquer tipo de incredulidade, dessas que eu mencionei, talvez outras que existam. Que o nosso coração seja dele e que Ele seja nosso. Enquanto a música é cantada, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus. Preciso me entregar, Senhor. Canta junto. Preciso te entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele é. Renova
oferecer somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Vamos cantar todos juntos. Toma os meus pensamentos, meus sonhos e meus bens. Toma o meu coração e tudo que renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Quero pra sempre servir por onde for. Se eu quero pra sempre servir por onde for. Você pode dizer um amém? Amém. Eu desejo no seu coração servir a Jesus por onde for. Pedir a Ele: toma, Senhor, meu coração, meus pensamentos, tudo que eu tenho. Pedir para Ele nessa noite: me toque por uma segunda vez, porque eu estou vivendo um tipo de incredulidade que eu nem sabia que estava vivendo. Eu estou sendo incrédulo nas minhas ações, na minha vida, na minha experiência. E eu quero ver claramente. Eu estou vendo as coisas ainda embaçadas, Senhor. Está embaçado. Eu estou olhando para as situações, mas a minha fé ainda não é madura. A minha crença não é sincera. Toca-me por uma segunda vez, porque eu quero ver claramente. Ore comigo nesse momento. Feche os olhos. Querido Deus, todos nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração rendido, pedindo ao Senhor um segundo toque para que sejamos completamente curados. É possível que estejamos vivendo algum tipo de incredulidade que essa história da Tua Palavra nos ensinou. É possível que estejamos talvez mesmo vivendo a religião, crucificando Jesus durante a semana. É possível que estejamos andando com Cristo, mas desconfiando, com a fé fraca, sem vontade de vir à igreja, há meses sem pegar na palavra para ler, há meses sem colocar o joelho no chão para orar e ter a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. É possível que estejamos vivendo dessa maneira. Ou talvez que estejamos ainda com o coração endurecido, como Jesus diz aqui para os discípulos: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem o coração endurecido. O Senhor tem feito tanto na nossa vida, tem operado tantos milagres, tem cuidado da nossa família, tem nos dado tantas coisas, acima de tudo a salvação em Cristo. Mas é possível que eu esteja falando para alguns nessa noite que esteja ainda com o coração fechado para entregar-se completamente ao Senhor. E eu oro nesse momento, Pai, cura-nos desse tipo de incredulidade. Tira do nosso coração, Pai, essa resistência, essa barreira que nós mesmos criamos ou que o inimigo colocou na nossa vida. Ajuda-nos a abrir as avenidas da alma, entregar-nos completamente ao Cristo, Senhor da glória. Entender que a nossa vida só tem sentido, felicidade e propósito quando vivemos na companhia de Jesus. Se estamos hoje como aquele cego que foi levado até o Senhor, sem crer, sem coragem até de pedir, toca-nos, por favor, uma segunda vez e abra os nossos olhos. Queremos voltar para casa nessa noite, vendo tudo claramente, vendo qual é a Tua vontade, qual é o Teu plano para a nossa vida, vendo naquilo que estamos errado, naquilo que estamos falhando. Queremos ver claramente. Limpa os nossos olhos, desembace os nossos olhos, a nossa perspectiva, a nossa mente,
talvez esteja anuviada pelas consequências do pecado, pelas ideologias desse mundo, pelos próprios traumas que nós sofremos na vida e estão dentro de nós. Limpa a nossa mente, desembace a nossa consciência, Pai, para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos ver o Teu plano para a nossa vida. Nós nos despedimos assim uma noite mais aqui, diante do Teu altar, aqui na frente, juntos, porque entendemos que precisamos do Teu milagre. Nos traga aqui amanhã mais uma noite para esse encontro com o Senhor. Que a Tua bênção alcance cada filho Teu. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Momento do abraço, né? Abraça a pessoa que está do seu lado e diga a ela que você quer vê-la no céu. E gostoso esse momento onde nós podemos nos abraçar, nos confraternizar e o desejo, né, de nos prepararmos para o encontro com Cristo. Vamos sair tranquilos. Tem um lanchinho hoje patrocinado pelos irmãos do Jardim Silvânia. Cada noite uma igreja tem nos preparado uma bênção para nós sairmos daqui mais revigorados, além de espiritualmente, também fisicamente. Então passe lá, pegue o seu lanche e amanhã o nosso encontro é no mesmo horário, 19h30, e você é convidado para estar conosco aqui, já vivendo nas horas do sábado, na presença do Senhor. Que Deus acompanhe, uma boa noite a todos, e que continuemos aí, porque vamos até no sábado. Sábado é o encerramento deste momento de oração, esse esforço evangelístico. Que Deus acompanhe a todos. Não, não, você quer ir,